Olá, inicia aqui o Viva Saúde. Como está o estado do seu coração? Não falo a nível sentimental, claro, embora também seja importante. As doenças que afetam não só este importante órgão, mas também os vasos sanguíneos, são cada vez mais frequentes nos dias que correm. Já sabe como pode evitá-las? Hoje iremos dedicar-nos a falar sobre doenças cardiovasculares e, para tal, temos connosco o cardiologista Mário Yala. Como está, doutor? Bem, obrigado. Muito obrigado pela sua presença cá hoje no programa. O que são exatamente doenças cardiovasculares? As doenças cardiovasculares são uma série de doenças que afetam o nosso coração, assim como o aparelho circulatório, ou seja, os vasos sanguíneos, que podendo causar complicações, mortes ou deixar-nos incapacitados e passarmos a depender de terceiros para sobrevivermos. Quais são os fatores de risco, doutor? Existem vários fatores de risco, nomeadamente a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, o tabagismo, o hipercolesterolemia. São todos esse conjunto de fatores que podem influenciar o desenvolvimento de alterações a nível dos nossos órgãos do sistema circulatório e a nível do coração, podendo causar assim as doenças cardiovasculares. O histórico familiar, o sexo ou a idade também influenciam? O histórico familiar, sim, pode afetar, porque as doenças cardiovasculares muitas das vezes podem ser genéticos, transmitidos hereditariamente, ou seja, uma pessoa cujos os familiares diretos, os pais, sofreram ou sofrem de doenças cardiovasculares, essas pessoas também têm tendência em vir a sofrer de doenças cardiovasculares. Em relação ao sexo, desde que a pessoa não tenha fatores de riscos que afetam o seu sistema cardiovascular, em princípio não deve ser razão para ter essa doença. E quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta mais importantes? Depende do tipo de doença que estamos a falar. Se estamos a falar de síndromes coronários agudos, ou angina de peito, ou infarto de miocárdio, vamos ter que levar em consideração a dor precordial, ou dor no meio do peito, que pode irradiar ou não para o membro superior esquerdo ou superior direito, e muitas vezes acompanhado de náuseas. Este tipo de falta de ar também, este tipo de sintomas, quando aparecem numa pessoa em repouso, então, ou quando faz algum esforço físico, essa pessoa deve procurar um médico com mais urgência possível. Se estamos a falar dos acidentes vasculares cerebrais, que AVC, também fazem parte desse grupo de doenças cardiovasculares, sim, tipo AVCs, por exemplo, temos que ter em conta ou estar atentos a determinados sintomas, tipo diminuição da força ou da sensibilidade em algum dos membros, pode ser o membro superior, o membro inferior, ou ambos os dois, sensação de diminuição da sensibilidade, podem ter tonturas e desequilíbrio da marcha, pode aparecer alteração ou perturbação da visão com diplopia, ver uma imagem, pensar que são duas imagens. Portanto, são estes os sinais que as pessoas devem estar atentos, que quando alguém tiver um sintoma ou um destes sinais, deve procurar imediatamente um atendimento médico. Quais são exatamente então as doenças cardiovasculares? A angina de peito, que pode ser angina também, estável, angina instável, sim, infarto de miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, ou seja, AVCs. São os então considerados as doenças cardiovasculares. Exatamente. Embora também as arritmias malignas,
podem estar associados nesse grupo de patologias. Que métodos de prevenção podemos ter em relação a todas as doenças que referiu? Em primeiro lugar, temos que saber se temos algum fator de risco. Sim. Tipo, temos que estar atentos se temos diabetes, se temos colesterol aumentado, se temos tensão arterial aumentado. E se tivermos algum desses fatores de risco, temos que procurar um médico para nos ajudar a tratar esses fatores de risco. Por outro lado, também temos outros tipos de fatores de risco que dependem mais de nós, tipo o estilo de vida que nós levamos, alimentação menos saudável, com excesso de sal, ou então o tabagismo, as pessoas que fumam muito. Será que o stress também tem a ver? O stress também tem a ver com doenças cardiovasculares, na medida em que o stress pode fazer elevar a nossa tensão arterial. Pois. E se a nossa tensão arterial estiver constantemente elevada, pode nos causar esse tipo de problemas, porque pode aumentar a pressão e afetar o nosso coração ou o próprio nosso sistema nervoso. Quem tem esse tipo de doenças, é verdade que deve ter atenção ao exercício físico que faz, às vezes que faz, ao montante que faz? Quem tem essas doenças, A atividade física. se estiver numa fase aguda, em princípio, tem que se tratar primeiro. Não é aconselhável que uma pessoa que tenha uma angina de peito vá logo fazer um exercício físico. Levantar peso ou fazer corrida, porque pode aumentar ali a pressão, aumentar o consumo de oxigênio a nível do miocárdio, e essa pessoa pode ter uma crise de infarto de miocárdio. Ou então, se tem uma tensão alta, não convém ir fazer exercício com tensão alta. Primeiro, temos que tratar a situação, temos que ter a certeza que a nossa tensão está bem controlada e que se temos alguma situação de dor no peito, temos que procurar primeiro esclarecer isto junto de um médico, de preferência um médico especialista na área, para esclarecer isso melhor com vários tipos de exames que hoje em dia existem. E após o esclarecimento dessa situação, claro que o exercício físico deve ser uma das medidas muito importantes para uma vida saudável, porque o próprio exercício físico faz baixar a pressão arterial, diminui o stress, permite um sono relaxado e que a pessoa acaba por acordar de manhã sempre bem disposta para a atividade diária. Por acaso da pessoa já estar em tratamento, já ter terminado o tratamento, ainda assim, numa altura em que vai fazer a atividade física ou exercício físico no ginásio, por exemplo, tem de avisar o monitor ou o personal trainer que tem esses problemas? Porque terá de ter um acompanhamento diferente? Em primeiro lugar, antes de uma pessoa ir fazer exercício físico, como eu disse há bocado, precisa de ser avaliada. Sim, sim. Que é para chegar à conclusão se está em condições para fazer um exercício físico. Exatamente. É claro, deve avisar no ginásio que tem determinadas patologias, que é para lhe prestarem a devida atenção, porque pode desencadear alguma crise e as pessoas têm que estar atentas para poderem dar um apoio necessário àquela pessoa o mais depressa possível. Doutor, vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa. Sim, senhor. E agora algumas informações sobre as doenças cardiovasculares. Fique com a peça que nós voltamos já a seguir com o Dr. Mário Yala.
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que anualmente morrem cerca de 17 milhões de pessoas vítimas destas doenças. 80% ocorrem nos países em vias de desenvolvimento. Prevê-se que em 2030 serão cerca de 24 milhões as mortes vítimas desta causa, principalmente por doença cardíaca e derrame. Estas doenças são detectadas através de exames médicos. O sopro do coração pode ser um alerta de doença cardiovascular e um sinal de que o sangue não está a fluir corretamente. O tratamento pode ser efetuado através de comprimidos e, em casos mais graves, obriga a uma intervenção cirúrgica. As doenças cardíacas e os acidentes vasculares cerebrais podem ser evitados através de uma atividade física regular e de uma alimentação saudável, rejeitando sempre alimentos ricos em gordura, açúcar e sal. O Viva Saúde serve para o esclarecer, portanto, se tem alguma dúvida sobre saúde, pode enviá-la para o nosso Facebook. Foi o que fez o telespectador David Craveiro, que nos colocou a questão: o que é o sopro do coração? Pode responder-nos? O sopro é um som que se ouve, ou que se pode ouvir no coração das pessoas, quando uma das válvulas do nosso coração não coapta devidamente e há alguma fuga de sangue para trás, portanto, desenvolve um sopro. É isso que podemos chamar de sopro. Embora também, quando há uma anomalia do septo intercavitárias, também pode se ouvir um sopro nesse tipo de pessoas com esse tipo de situação. Como é que se diagnostica o sopro no coração? O sopro diagnostica-se pela auscultação com um estetoscópio. Mas uma pessoa que não vá ao médico, como é que se pode saber que tem esse tipo de problema? Não pode saber. A pessoa tem alguma dor no peito? O sopro em si não vai causar dor algum. Agora... Então a pessoa, para ir ao médico sem sentir nada, não tem como? Sim. Muitas das vezes os sopros são diagnosticados ocasionalmente, quando as pessoas vão ao médico por uma outra razão qualquer. Pois, calculo. E no exame objetivo que o médico faz... Às vezes por uma gripe, não é, doutor? Pode ser, médicos por exemplo, pode ser por uma gripe ou por uma consulta de rotina que se fazem às pessoas com idade para o trabalho, na investigação de medicina de trabalho, ou os alunos, quando são avaliados para saber se devem participar em educação física e sem limitações. É nessas condições que podemos diagnosticar os sopros. E nesse caso, o que fazer? Depende do tipo de sopro que estamos a ouvir. Se o sopro for um sopro com alguma intensidade grave, a pessoa é encaminhada para mais exames complementares. Por exemplo, tem que fazer um ecocardiograma. O ecocardiograma vai nos esclarecer melhor o que é que estamos a ouvir, o que é que aquele sopro está a querer transmitir. E depois avaliar o doente, saber se aquele sopro precisa de alguma intervenção ou não. Doutor, o que é exatamente o AVC, o acidente vascular cerebral? O AVC é uma situação clínica que acontece quando há interrupção súbita de circulação sanguínea numa determinada artéria do cérebro. Sim. Pronto. Isto ocorre quando há formação de trombos dentro da própria artéria. Ou seja, uma pessoa que, por alguma razão, tem doença aterosclerótica, pode acontecer ruptura de uma placa e as plaquetas agregam-se e entopem esta artéria. Então, o sangue não passa. Okay. Isto cria-se um acidente vascular cerebral, ou seja, um AVC isquêmico. Por outro lado, pode ser secundária a outros trombos que se formam nas outras partes do organismo, tipo
a nível